Olá, começa agora o Pauta Pública 46 e aqui a gente traz conversas relevantes que ajudam a explicar o Brasil. Eu sou Andréa Dipp e nessa missão sempre estou acompanhada da Clarissa Levi. Chega mais, Clary. Oi, Dipp. Oi, gente. Não sei como é que tá aí na Alemanha, mas aqui em São Paulo tá um tempo feio, um frio que ninguém aguenta mais e uma semana eterna, que parece não passar nunca. Mas enfim, com a cabeça de todo mundo fervendo, porque o primeiro turno tá aí, né? Nossa, sim, parece que esses meses duraram 10 anos, né? Mas finalmente chegou a hora do Brasil votar e decidir seus rumos. Hoje a gente vai tentar organizar aqui as inquietações finais dessa corrida eleitoral, falar de expectativas, do que pode vir por aí, algumas coisas que estão passando pela nossa e com certeza pela cabeça de vocês também. E quem está aqui conosco pela segunda vez no Pauta Pública é o Rubens Valente. Dessa vez ele vem orgulhosamente como um colega de trabalho aqui na agência pública. A primeira vez que o Rubens esteve aqui foi no episódio 3, em que ele falou sobre um dossiê antifascista e uma espionagem feita pelo governo Bolsonaro. Se você não ouviu esse episódio, fica aí a dica para escutar, porque se tem algo que a gente já pode adiantar, é que, provavelmente mesmo com uma saída do Bolsonaro, o bolsonarismo vai manter os pés fincados no nosso campo político. Vamos ver o que o Rubens acha disso. A gente não vai deixar essa entrevista com 2 turnos, já vamos falar com o Rubens, mas primeiro aquele recado importante. Viver esses últimos anos não foi fácil para ninguém e para o jornalismo independente não foi diferente. Na Pública, tudo que a gente faz tem o apoio dos nossos aliados, inclusive esse podcast aqui. Então, se você acha que isso é importante e quer fazer parte dessa história, acesse aliados.apublica.org e veja lá as opções para contribuir com o nosso jornalismo. Além disso, você recebe o Pauta Pública já na quinta, um pouquinho antes das plataformas, beleza? Então, dado o recado, bora para a pauta. Rubens, muito obrigada por estar de volta aqui com a gente. Eu que agradeço, né? É um prazer, uma honra poder agora trabalhar com vocês, principalmente conversar aí sobre um dia tão importante, né? Rubens, a gente está às vésperas da eleição mais importante dos últimos tempos no Brasil, então a primeira pergunta não podia deixar de ser qual é a sua expectativa para os próximos dias, e aí não só pensando se você acha que a eleição vai ser decidida em primeiro turno, mas também em possíveis cenários de interferência e de violência política. Eu acho que o dia da votação vai demandar muita atenção, né, da imprensa, dos jornalistas, por suposto também da agência pública que está empenhada nessa cobertura, para que o processo se dê da melhor forma, mais pacífica. Nesse cenário, né, é importante tentar detectar o que seria possível fazer para tumultuar o pleito. A gente tem que pensar um pouco por esse ponto de vista para tentar entender como esses inimigos da democracia, das urnas eletrônicas, podem agir no dia. Porque as pesquisas de opinião estão mostrando um cenário muito desfavorável para o presidente da República. E nos últimos dias, particularmente, eu tenho apurado uma informação pouco preocupante, né? Eu ainda não apurei como o TSE vê isso, né, que eu vou dizer, mas é mais ou menos o que eu apurei. São, digamos, dicas, informações, impressões, né, de membros dos partidos aqui em Brasília. Em especial, o detalhe que eu chamo a atenção é a possibilidade de uma tentativa de melar algumas urnas eletrônicas no Brasil. Ou seja, com um exército de fiscais, grupos políticos podem impedir determinadas votações em áreas onde eles sabem que o seu candidato está mal, ou seja, no Nordeste. Então, se ele consegue impedir ou tumultuar ou dificultar essa votação, em tese ele ganha com isso, porque são regiões onde ele tem pouca votação, Jair Bolsonaro. Então, como se daria essa problematização, né? Bom, primeiro a gente tem que ficar com muita atenção nos sistemas de transporte coletivo, se vão funcionar de forma eficiente, né? Como é aos domingos, porque a população já está acostumada. Uma segunda área que a gente tem que ter atenção é o papel desses fiscais dos partidos nas sessões eleitorais. Há um mecanismo pouco conhecido, mesmo porque é pouco usado no Brasil, mas que, para mim, gera preocupação, que é um mecanismo da impugnação da zona eleitoral, sob o argumento de alguma irregularidade, de algo que o fiscal viu, supostamente viu, né? Essas questões são levadas pela legislação
ao juiz eleitoral responsável, a quem cabe avaliar esses argumentos. Então, num cenário assim negativo, né, no pior cenário que eu posso ver, muitas pessoas previamente combinadas, né, tentando impugnar o maior número possível de urnas, em regiões onde o candidato do PT está bem, segundo as pesquisas de opinião. Então, não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas é uma área que preocupa, para mim, particularmente, me preocupa, né? Nós temos que voltar aí um pouquinho no tempo, né? E perceber que houve um movimento muito grande do PL, o partido do Bolsonaro, para receber aquelas doações de centavos, né, que foram registradas. Aquilo me chamou muito a atenção, porque uma doação minúscula, ela tem uma serventia para o partido, que é mapear esses apoiadores. Hoje, o partido do Bolsonaro tem a capacidade, né, de ver onde estariam essas pessoas que poderiam ser escolhidas como fiscais. Então, é um cenário assim para a gente ficar de olho, entende? Eu coloco aqui mais como uma preocupação minha, né, do que um fato que vai acontecer. Mas no campo das possibilidades existe isso, né? Sim, super. Bastante sintomático isso tudo, né? Na nossa primeira entrevista aqui para o Pauta Pública, você falou bastante sobre a quantidade, né, e o papel dos militares no governo Bolsonaro. Eu queria te perguntar o que mudou de lá para cá e como você vê agora os militares durante o processo eleitoral. Eu acho que o que mudou foi que Jair Bolsonaro entendeu até o momento, até hoje, setembro, né, que ele não encontrou terreno suficiente para um golpe de Estado. Ele veio testando a democracia várias vezes, várias declarações. Ele vinha como que insuflando a população a ir para as ruas ofender as instituições. Isso ficou claro também nos movimentos dos apoiadores dele, com faixas e cartazes, pedindo a intervenção militar no Brasil, um eufemismo para golpe de Estado. No último 7 de setembro, um grupo de ruralistas, né, distribuiu aqui no Distrito Federal vários outdoors com a seguinte fala, né, é agora ou nunca. Então, ou seja, havia claramente uma tentativa da cúpula do governo, na figura do Bolsonaro, de insuflar, incendiar os seus seguidores. Então, eu acho que os militares, pelo que eu entendo, né, aguardavam esse momento em que eles fossem chamados pelo povo, mais ou menos para repetir o que aconteceu em 1964. Os militares sempre falam que foram chamados pela sociedade civil para fazer um golpe ou uma intervenção, um movimento, seja o que for, na fala deles, uma revolução, né, para que não houvesse assim, o caos social. Então, eles apareceriam como poder moderador que não existe há mais de 200 anos na Constituição brasileira. Então, eu acho que eles queriam ver se isso seria repetido no Brasil. Nesse sentido, o Bolsonaro já é um derrotado. Ele não conseguiu, até o momento, né, o caos. A pregação dele nada mais era do que isso. No começo da pandemia, ele chega a dizer isso várias vezes. Não queremos o caos. Quando ninguém falava em caos, todo mundo preocupado em sobreviver, se proteger da doença, sobreviver da melhor forma possível, e ele falando, fazendo comparações esdrúxulas com Chile, com outros países e tal. Porque o caos social iria, na cabeça do Bolsonaro e da cúpula militar, iria justificar essa ação. Isso que se passou nesse último ano com mais ênfase, né? E nós vimos, então, que ele foi derrotado nisso. A população, mesmo os seguidores dele, não deram o passo adiante. Mesmo no 7 de setembro, não houve depredações, não houve ataques físicos ao Supremo, embora, né, no ano passado nós sabemos que houve tentativas de invasão do prédio. Então, o Bolsonaro fracassou nesse sentido. O que mudou foi isso, eu acho. Aquela hipótese que vinha sendo elaborada, né, ela deu em nada. Então, naturalmente também, esses generais, vocês podem perceber, eles começam a sair de cena. Nós não estamos mais vendo as falas incendiárias de Braga Neto,
que no ano passado voltou a falar no papel moderador do Exército. Por outro lado, né, uma verdadeira aberração que nós estamos vivendo e sobre a qual nós teremos uma enorme vergonha que vai recair sobre as Forças Armadas durante muitos anos, que é o papel esdrúxulo, né, não previsto na Constituição, de participantes de processos eleitorais. O Ministério da Defesa alega que foi convidado pelo TSE, mas o convite do TSE é pro forma. Nós sabemos que poderia enviar um militar para participar dessa comissão, poderia, né, participar como observador. O que nós estamos vendo é um papel ativo das Forças Armadas. É esse papel que não é previsto, né, na Constituição. E causa muita insegurança e instabilidade política. Hoje, as Forças Armadas são o foco da instabilidade e da divisão do país, quando as Forças Armadas têm que ser exatamente um poder de estabilidade. Para nossa surpresa, quer dizer, já não há mais surpresas, né? Mas para nosso espanto diário, né, vamos dizer assim, porque todo dia é um, acabamos de saber que o ministro da Defesa participou de uma reunião hoje no TSE com representantes dos partidos políticos para analisar, para conhecer as instalações do TSE, onde será feita a apuração dos votos. É uma cena que remete à República das Bananas, né? Que era aquela imagem pitoresca, pejorativa que os norte-americanos, né, usavam lá nos anos 40, 30, para se referir aos países latino-americanos. É muito simples, né? As Forças Armadas não têm experiência nenhuma em processo eleitoral, zero. O que elas fizeram ao longo dos anos foi carregar urnas, mobilizar recursos como avião ou barco, etc., para transportar as urnas. Porque durante 21 anos as Forças Armadas comandaram esse país, certo? E nunca houve eleição presidencial. Então, eles, em matéria de know-how, o conhecimento dos militares é zero no tema das eleições. Por tudo isso, é esdrúxulo que ela vem executando no país, né? E teremos muita vergonha do que ocorreu. Ai, Rubens, eu queria aproveitar, porque aí pensando no possível cenário de Lula eleito, né, que é o que as pesquisas por enquanto estão apontando, o que você acha que vai acontecer aí com as Forças Armadas? Porque esse papel, digamos assim, espantoso e um tanto quanto esdrúxulo das Forças Armadas no processo eleitoral e dentro do governo deu muito poder a elas. Qual que é seu palpite? Eu acho que em relação às Forças Armadas, o lado bom do que nós vivemos aí nos últimos 4 anos, se é que existe lado bom, é que nós vimos as várias lacunas do sistema político brasileiro e principalmente da sociedade civil no controle dos militares. Então, ficou muito evidente que é preciso agir e agir rápido. O novo governo tem que ter a coragem, a celeridade para realizar mudanças urgentes nessa relação do poder civil com os militares, em especial a discussão imediata do artigo 142, que é no qual os bolsonaristas se baseiam para pregar um golpe de Estado. Este artigo tem que ser imediatamente reescrito. É preciso uma emenda à Constituição urgente, onde fique bem claro que eles, ainda mais claro do que porque para mim é claro, para inúmeros juristas é claro, para todo mundo com um mínimo de boa-fé e ler aquele artigo vai entender o que está falando, mas parece que não, que um setor importante do Brasil acha que o artigo é dúbio. Ok, então para resolver essa dúvida é preciso então uma PEC, né, que seja discutida amplamente no Congresso Nacional, não há problema nenhum, que os militares sejam ouvidos com toda a calma, né, que até mesmo esses setores radicais de direita possam ser ouvidos, não tem problema nenhum. Agora é preciso essa coragem, é preciso dizer ali, assim, de forma mais clara que seja, né? Não cabe aos militares atuarem chamados por um poder contra outro. Algo nesse sentido, que seja bem específico, né? Eu acho que muito da nossa confusão aí em relação a esse artigo, confusão criada pelo bolsonarismo, se deve à redação que foi dada na Constituinte. Porque se você pega, né, o que está escrito é o seguinte, que o presidente da República é o comandante supremo, né, das Forças Armadas. Então,
Quem escreveu, eu imagino que quem elaborou aquele artigo lá atrás, ele pensava que seria um presidente civil sempre, certo? Mesmo porque a ditadura tinha acabado de forma melancólica, né? As pessoas não queriam as diretas já, milhares, milhões saíram às ruas. Ok. Então, talvez naquela época ninguém se deu conta de que logo um militar poderia ser o presidente da República. Então, o que acontece? Aí houve a confusão. Quando o artigo, na verdade, ele coloca o poder final na mão de um presidente civil, para mim, era uma forma de conter os arroubos militares. Só que quando esse presidente também é militar, aí você criou um paradoxo, né, em que um militar, supostamente ali deveria exercer o papel de contenção, ele acaba utilizando os próprios militares para planos esdrúxulos, planos antirrepublicanos. Isso tem que ser resolvido. E a outra coisa que tem que ser de forma assim, acho, né, muito séria, né, combatida, é a formação educacional desses militares, né? Em 2020, eu solicitei, vou citar esse caso só como um exemplo, né? Em 2020, eu solicitei às principais escolas militares a bibliografia empregada, utilizada nos cursos de formação. Então, eu solicitei, por exemplo, a ECM, que é uma espécie de doutorado entre os militares, né? Por incrível que pareça, me mandaram a lista, né? Que eu tenho até hoje, a AMAN me mandou. O que está ali, o que aparece de forma muito clara, né? Nenhum indígena é lido pelos militares. Nenhum cientista social com foco socioambiental, nenhum ambientalista, nenhum antropólogo. O que é consumido, né, é mais ou menos a mesma literatura dos anos 80, dos anos 90, com algumas exceções. Inclusive, achei um autor que é discípulo de Olavo de Carvalho. Então, há pouca ciência e muita ideologia nesses lugares. Então, a tarefa dos governos civis, seja qual for, a partir de agora, dos governos sérios, né, é rediscutir esses ambientes, é abrir a janela e a porta, né, para que venha uma lufada de um conhecimento diferente, novo, que possa captar as nuances da sociedade brasileira, né? Porque o que nós temos, na verdade, estamos vendo aí de forma trágica, né? São militares despreparados, que têm visões preconceituosas, por exemplo, sobre a imprensa, sobre o seu papel no mundo, né? Militares que têm uma dificuldade tremenda de diálogo com o diferente, diálogo. Então, a tarefa é imensa, né? Devemos nos preparar para evitar algo pior no futuro próximo, né? Rubens, pensando aí num cenário de Lula vitorioso, o que você acha que vai acontecer com o bolsonarismo? Sei que é palpite, né? Mas o bolsonarismo vai acabar? Será que vai se enfraquecer? Vai se reinventar? Qual que é o seu palpite? É difícil, né, fazer um prognóstico preciso, mas o que dá para dizer, eu acho que está muito evidente, né? O governo Bolsonaro foi marcado por uma presidência de um homem só. Quase tudo o que ele fez, nós podemos perceber que não há um grupo de conselheiros ao seu lado, ele não trabalhou para o fortalecimento do partido que o elegeu, pelo contrário, ele saiu do partido e ficou um tempo sem partido, depois entrou em outro. Justamente são projetos eleitorais de curto prazo. Então, ele é um presidente marcado, né, pela solidão, nesse sentido da construção de um movimento político, certo? Quando ele precisou se livrar de um processo de impeachment, aí ele correu para os braços do Centrão. Mas você pode ver que não é uma relação sólida, é uma relação de grande desconfiança. Ela é eleitoreira e ela tem objetivos básicos, né? Por exemplo, a divisão das verbas do orçamento. Por isso eu acho que uma eventual derrota do Bolsonaro, ele enfrentará dificuldades terríveis, sabe, para reerguer toda essa rede que o apoiava. Eu acho que essa rede também, que existe, é real, não é só de robôs, é uma parcela importante da sociedade. Estamos falando aí de 1/3 dos brasileiros, é muita gente, né? Eu acho que essa parcela também meio que apoia Bolsonaro como um nome, né,
que conseguiu a presidência, e aí está, não o nome dos sonhos, talvez. Eu acho que parcelas importantes dessa direita radical, dessa extrema-direita, seja o que for, pode rapidamente mudar de nome para um segundo nome, um terceiro nome, desde que apareça. Você percebe que, com a proximidade dessa possível derrota, né, cresce também a série de acusações ao Bolsonaro pelo papel que ele desempenhou na pandemia, que pode, eventualmente, levar à sua derrota. Então, ele é também um dos culpados importantes do que vai acontecer. E a extrema-direita sabe disso. Eu tenho, então, dúvidas realmente do que vai sobreviver com uma derrota dele. Eu sou como aquele especialista que foi ouvido agora pelo Roda Viva semana passada, autor de Como as Democracias Morrem. Ele falou algo que concordo 100%, e eu tinha até escrito isso em 2021, mais ou menos isso, né? De certa forma, agora olhando, né, com calma, 4 anos se passaram, né? De certa forma, foi uma grande sorte da sociedade civil brasileira consciente e da esquerda e de vários setores das instituições brasileiras, foi uma certa sorte que uma pessoa tão despreparada, tão indigente politicamente, uma pessoa com graves problemas de comunicação, essa pessoa tenha sido o canal dessa direita. Ele é tão despreparado e ele está tão aquém das necessidades do cargo que ele contribuiu para a possível própria derrocada. Se fosse alguém um pouco mais elaborado intelectualmente, se fosse alguém assim, que ele poderia sim trabalhar uma subversão da ordem de uma forma um pouco mais inteligente, né? Então, como disse o especialista, ainda bem que é alguém assim tão incapaz, né? Agora talvez a gente possa fazer essa análise aí, né? Desde que tudo acabe ainda este ano. Rubens, a gente está encerrando o programa, eu vou fazer uma última pergunta então para você. Agora, pensando nas outras candidaturas, né, principalmente ao Congresso Nacional, a gente vê uma crescente de conservadorismo também, né? Com a eleição de religiosos, policiais, figuras de extrema-direita, né? Você acha que isso vai mudar nessas eleições ou você acha que a gente vai seguir com deputados e senadores ultraconservadores? E se sim, como vai ficar essa relação com o novo governo? Não há dúvida, né, que Bolsonaro ele não brotou do nada, né? Ele não desceu de helicóptero. Ele é fruto dessas forças políticas que estavam em atividade no Brasil há muitos anos. Essas forças são basicamente 3: os militares, parte dos evangélicos e parte expressiva do ruralismo, vamos chamar assim. Essas 3 forças, né, de fato, vão permanecer. E os números indicam que, inclusive, os evangélicos devem crescer no Brasil, né? Então, são fenômenos que transcendem, né, o bolsonarismo e estão além da figura do Bolsonaro. Aquilo que eu disse, né, ele, como figura política, ele galvanizou essa vontade desses grupos. Mas, uma vez fora, né, desse poder central, é possível, sim, que esses grupos se reorganizem e, novamente, com uma agenda que eu considero reacionária, retrógrada, e vai trazer muita dor e muito sofrimento ao Brasil. Inclusive sofrimento econômico, né? Quando nós falamos da Amazônia, que precisamos preservar para que possamos exportar commodities com selo verde, commodities que não agridam os povos indígenas, cujo plantio não agrida a Amazônia, nem as populações tradicionais. Esses grupos que eu citei pensam diferente, né? Ficou bastante evidente, né, que há uma agenda desenvolvimentista a qualquer custo. Bom, eu acho que, querendo aqui fazer já um palpite, né, numa eventual vitória de Lula, eu acho que um foco vai ser o tratamento que Lula dará à questão ambiental, né? Porque Lula terá que lidar com uma bancada ruralista ainda grande, ainda forte, uma bancada militar ainda presente, uma bancada evangélica presente. Então, como é que Lula vai, uma vez eleito, se as pesquisas se confirmarem, como é que Lula vai lidar com isso, né? Vai ser, eu acho que é um foco de muita interesse, curiosidade, né, jornalística, como é que isso vai se dar, né? Porque, ao mesmo tempo, ele tem que
cumprir palavras de campanha que ele deu aos indígenas, aos ambientalistas, mas, ao mesmo tempo, ele tem todo um Congresso para lidar. Sabemos que o Congresso é capaz de derrubar o presidente da República, como derrubou Dilma Rousseff. Então, vai ser um cenário que vai continuar gerando muitos atritos aí, entendeu? E se eu tivesse que dizer, talvez seja o foco de maior crise nos primeiros meses, primeiro ano de Lula. Vai ser o tema ambiental. Porque a temática econômica, ela pode ser corrigida pelo que já vimos acontecer, né, com algumas medidas, né, que estão ao alcance do Executivo. Por exemplo, medidas que podem ser tomadas pelo ministro da Fazenda, pelo Banco Central. No campo ambiental, né, há uma pressão contrária à reinstalação das políticas que garantiram o desmatamento desabar. Então, é um pouquinho diferente, né? Pode ser foco aí de grandes atritos aí. Obrigada mais uma vez, Rubens. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E além do Rubens Valente no Pauta Pública, quem também apareceu é o Afluente, podcast que traz reportagens sobre o território amazônico e é parceiro da gente aqui na Rádio Guarda-Chuva. Num dos últimos episódios que eles lançaram, o assunto é a história dos Poruborá, um povo indígena que, desde o primeiro contato com a sociedade branca, perdeu o território, foi usado como recompensa e mão de obra nos seringais e chegou, inclusive, a ser considerado extinto. Mas, graças à resistência de uma de suas anciãs, uma anciã Poruborá, o povo resiste em um terreno que virou aldeia às margens da rodovia BR-429, em Seringueiras, Rondônia. Depois do Pauta, vai lá mergulhar nessa história no feed do Afluente. E a gente chega ao fim de mais um Pauta Pública. Espero que vocês tenham uma boa votação no domingo, se hidratem, façam boas escolhas e fiquem de olho nas redes da Pública, que a gente vai estar acompanhando tudo o que acontece no país, com uma equipe de plantão cobrindo esse dia histórico. Fica aqui o convite. E já que estamos falando de boas escolhas, aproveita e já deixa aí pra gente 5 estrelas no Spotify ou na Apple Podcasts. Porque isso nos ajuda muito, dá uma moral pra gente continuar trazendo conversas relevantes que ajudam a explicar o Brasil. Sexta que vem estamos de volta. Um abraço, bom voto e até lá. Abraço, até lá.